Você sabia que se o teu negócio ele parou de crescer, existe um único gargalo que está impedindo ele de crescer mais? Esse é um conceito que eu aprendi lá em Las Vegas, quando eu fui visitar os nossos dois mentores americanos em um workshop presencial em 2024. E desde que eu aprendi esse conceito, que é a teoria dos gargalos, isso mudou completamente a minha forma de crescer o meu negócio e de crescer o negócio dos nossos alunos. Que é basicamente você entender que existe um problema, que é o problema número 1 que está travando o crescimento do teu consultório hoje. E quando você identifica ele, monta um plano para resolver esse gargalo, esse é o caminho de escala e crescimento mais rápido e mais certeiro que existe para o teu negócio. Se você não me conhece, eu sou o Samir, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. E hoje você vai entender como que os nossos alunos fazem para ter tanto resultado. Porque tudo começa no gargalo. O grande trabalho que a gente faz aqui na NSF é identificar gargalo, montar plano de ação para resolver aquele gargalo, destravar um novo nível de crescimento, se deparar com um novo gargalo e criar um novo plano de ação para resolver esse novo gargalo. E aí repete, 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 repete. É assim que a gente faz com que os nossos alunos cresçam tanto. Porque o problema principal de todos é que a maioria dos profissionais estão travados, mas não sabem nem o que é que está travando. Não sabem nem qual que é o gargalo, muito menos como resolver aquele problema. Então, se hoje você sente que trabalha muito, mas não cresce, provavelmente você está trabalhando no lugar errado. Você está colocando energia no gargalo errado, certo? Então, a mentalidade é a seguinte: o negócio ele não cresce porque você faz tudo. Esse mito que existe em torno do trabalho duro, ele é um mito que você precisa ressignificar. Eu, pessoalmente, trabalho muito. Eu sou fã do trabalho duro. Mas o problema é trabalhar duro nas coisas erradas. Quando você faz o trabalho na coisa errada, você está perdendo tempo em algum nível, certo? Então a cabeça aqui é, o volume ele é importante, o trabalho é importante, a execução é importante, mas quando você faz tudo isso que eu falei na coisa certa, aí sim você explode de crescimento. Então aqui hoje você vai entender como ter um ritual semanal para identificar o teu gargalo e com isso colocar todo o teu foco nele e consequentemente crescer o teu negócio. Então o conceito principal aqui desse episódio de hoje é a lei dos gargalos. Uma fábrica inteira só produz no ritmo da máquina mais fraca, do elo mais fraco. Então quando você pensa nisso, todo o sistema, todo o negócio tem um elo mais fraco, tem uma corrente que está um pouco mais fraca do que as outras. Lá no Cronos, no último encontro que a gente fez em Fortaleza, em breve a gente vai ter um encontro de Campos do Jordão ou depois no Chile, lá eu trouxe um conceito para os nossos membros que foi: nós temos as raízes do nosso negócio. E a raiz mais fraca é sempre a raiz que impede o nosso crescimento. Só que aqui vem um grande problema. Quando você manda bem de marketing, quando você manda bem em vendas, você olha para os problemas sempre com a visão de marketing e venda. Ah, eu preciso fazer mais marketing, eu preciso vender mais. Só que às vezes o gargalo é outro. E é por isso que é tão importante que a gente tenha essa análise para poder de fato entender qual que é o verdadeiro gargalo. Será que o que eu estou achando que é o problema do meu negócio é realmente o problema do meu negócio? Essa é a primeira reflexão que você tem que fazer. Então eu aprendi esse conceito com os nossos mentores lá no workshop em Las Vegas. Inclusive aqui na foto, essa aqui é a Leila. A Leila é uma das nossas mentoras aqui junto com o marido dela, o Alex. E lá em Las Vegas a gente entendeu esse conceito que vem mudando completamente a nossa forma de fazer negócio. Então como que isso aqui se aplica no nosso mundo, no mundo de saúde e fitness? Bom, você pode postar um monte de conteúdo nas suas redes sociais. Você pode focar um monte ali em captação e venda. Mas se o sistema está quebrado em algum ponto, se existe um gargalo no teu processo de venda, ele vai travar ali. Então a DM que você está passando ali, os directs que você está trocando, não viram conversas. Essas conversas não viram calls, as calls não viram vendas e as vendas não viram resultados dos pacientes. Quando você olha para isso aqui, existe um gargalo aqui nesse processo. E quando você olha, identifica o gargalo, qual que é o teu próximo papel? Resolver esse problema. Então, se a DM não está virando conversa, será que a nossa abordagem inicial no social selling está bem feita? Ou pior, será que o nosso conteúdo, que é a etapa anterior, está atraindo as pessoas certas para o nosso Instagram? Então aí você começa a entender que existe o gargalo do negócio e existem gargalos nos processos do que está sendo feito. E quando a gente entra nessa visão, a gente começa a ver um monte de problema. Só que aí vem uma regra importantíssima para você. Cuidado com a ideia de que existem vários gargalos. Sempre vai existir um gargalo principal. Porque por mais que tenham vários problemas no teu negócio, tem um gargalo que se você resolver,
ele vai facilitar todos os outros problemas. É um conceito que eu gosto muito, que é: qual é a ação que eu posso fazer que vai tornar as outras ações mais fáceis ou até mesmo desnecessárias? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Porque muitas vezes trabalhar mais ou só fazer mais não resolve. Como, por exemplo, vamos dizer que você está aumentando o lead, trazendo mais gente, viralizando o Instagram e bora, fazendo 1000 reels por dia. Só que a tua estratégia de conversão, o teu script de venda, ele não está funcionando. Então, basicamente, você tem um balde furado, onde você traz muita gente, mas você não consegue converter essas pessoas. O teu funil está com buracos, porque você não tem um processo de vendas bem desenvolvido. Será que o gargalo aqui é trazer mais lead, mais oportunidade, ou é melhorar o processo de venda para que você consiga aproveitar melhor as oportunidades que já estão chegando? Essa é a reflexão que eu te faço. Então, hoje, o teu negócio, ele tem 4 áreas. 4 áreas que eu chamo do ciclo de gargalos e crescimento, onde você tem oferta e modelo de negócio, ou seja, o que você vende, como você vende, qual o preço que você cobra, o que você entrega. E aí, quando você define isso, você cria um novo problema, um novo gargalo, que é: como que eu capto pacientes para esse produto? Aí você tem que aprender a captar. Quais são as estratégias de marketing, conteúdo, os funis que você vai ter para atrair novas pessoas? E aí você cria um novo problema, que é: como que eu vendo para essa turma? É um script, é um texto, Ctrl+C, Ctrl+V, é um PDF? Beleza, agora você entendeu como que vende. Agora você tem que aprender a fidelizar os pacientes que compraram. Como que você mantém os pacientes felizes, renovando, indicando, tendo resultado? Como que é a jornada dele? Você já implementou o check-in na Wellness? E aí você vai e consegue renovar e gerar indicação, o que volta o problema para modelo de negócio e oferta. Por quê? Porque agora a tua agenda lotou. Aí você tem que mover o teu preço, criar novos produtos. Esse se tornou o gargalo, a agenda lotada. Então perceba, hoje você tem um gargalo em uma dessas 4 áreas do teu negócio. Pode ser em modelo de negócio, oferta, captação, vendas, fidelização. E eu quero até te perguntar, qual dessas 4 áreas você sente que é o teu gargalo hoje? Para agora esse vídeo, comenta aqui embaixo no Spotify ou no YouTube, que eu quero saber de você. Hoje, qual que é o principal gargalo que você acredita que está impedindo o teu negócio de escalar e de crescer? Porque o primeiro passo para resolver um problema é identificar o problema. Então, para agora, já comenta, e aí eu vou trazer aqui, em cada uma dessas 4 áreas, alguns insights que talvez te tragam ainda mais clareza de qual que é o verdadeiro gargalo. Então, a primeira área, que é a oferta e modelo de negócio, é o primeiro problema que todo negócio tem que resolver. Você tem que precificar, definir o teu preço, e não baseado no que os outros cobram, mas baseado no que você entrega. Você tem que ter um modelo de recorrência, ou seja, consultorias trimestrais, semestrais, anuais, onde você constrói uma recorrência e não só vendas únicas, e você precisa ter múltiplas ofertas, ou seja, consultorias escaláveis, premium, multidisciplinares, desafios, ter produtos que atendem o teu paciente em cada etapa da jornada. Então, esses 3 pilares, e claro, tem vários outros pilares dentro dessa área, né, de modelo de negócio, de oferta, eles já trazem alguns conceitos importantes. Porque se você respondeu não para essas perguntas, talvez o gargalo esteja no teu modelo de negócio. Vale a reflexão. E a parte de captação de pacientes, o marketing? Bom, você está recebendo leads, ou seja, uma quantidade de pessoas interessadas, que são os leads, diariamente e semanalmente, que é o suficiente para você atingir suas metas? Ou você tem poucos leads chegando, que mesmo convertendo muito, não é o suficiente para bater a meta? Outra etapa de marketing, esses leads, eles estão virando conversas, seja no direct ou no WhatsApp, ou seja, o interesse está se convertendo em conversas, porque para alguém comprar de ti tem que conversar contigo, certo? E por último, você está conseguindo transformar o interesse do marketing em reuniões de venda? Se você fizer reuniões de venda, isso é muito importante. Quantas reuniões você está conseguindo fazer? Essa é a segunda pergunta. E aí a gente vem agora para a terceira área. Vendas de novos pacientes. A parte comercial do negócio. A parte de vendas, certo? Primeira pergunta. Você está construindo listas no teu CRM? Seja ele as etiquetas do WhatsApp, seja ele na Wellness no CRM, seja ele em qualquer CRM, seja uma planilha. Você consegue organizar as oportunidades e manter um contato constante com elas? Segunda pergunta. A tua taxa de conversão está acima de 25%? Ou seja, a cada 4 pessoas que te procuram, você converte pelo menos uma? E a terceira pergunta é, você tem uma régua de follow-ups, ou seja, você consegue recuperar aquelas pessoas que não fecharam ainda com você? Você tem uma estrutura para isso? Essas são as 3 perguntas da área comercial
E tem várias outras perguntas que eu poderia fazer, mas com essas 3 você já vai ter clareza se essa parte é um gargalo ou não. E aí a gente vem para a área 4, fidelização de pacientes. Nada adianta você vender muito se o cliente não fica. Quando o cliente fica, renova e indica, a tua vida fica muito mais fácil, porque a tua reputação vai crescendo, vai se fortalecendo e o boca a boca positivo começa a atuar ao teu favor. Então, quais são as métricas que você tem que acompanhar aqui? Os teus pacientes estão aderindo ao plano alimentar? Eles têm resultado? Eles têm uma velocidade de resposta alta, ou seja, eles te fazem uma pergunta, vocês respondem rápido? A taxa de renovação é boa, acima de 70%? Cada paciente traz pelo menos de 1 a 3 novos pacientes por indicação? E você tem uma taxa de cancelamento menor do que 5%? Cancelamento no meio do contrato? É isso aqui que você precisa acompanhar. Se essas perguntas aqui foram negativas, talvez o teu gargalo está justamente na tua entrega. Então, como que a gente faz? Você precisa ter um ritual semanal, que pode ser no domingo, na segunda, na sexta, no sábado, você que manda, mas ele tem que ser inegociável. Ele tem que acontecer semanalmente, onde você vai ter 60 minutos para poder avaliar essas etapas do teu negócio e entender qual que é o teu gargalo. E aí, esse ritual, ele tem 5 passos, eu vou mostrar para você aqui agora, mas é basicamente uma rotina de identificar gargalo e montar plano de ação para o gargalo, que inclusive é exatamente o que os nossos estrategistas fazem com os nossos alunos aqui na NSF. Então, primeiro passo, preenche os dados da semana. Quais são as métricas que você vai acompanhar de oferta, de captação, de venda e de fidelização? Quais são os números que te mostram se aquela área do teu negócio está indo bem ou mal? E, aqui na NSF a gente tem o Business Compass, que é basicamente a nossa central de acompanhamento do aluno, onde lá dentro a gente acompanha conversão, fidelização, quantidade de leads que estão chegando, tudo isso dentro de uma ferramenta de negócios que a gente desenvolveu aqui dentro. É como se fosse a Welts, que é para o paciente, a gente tem uma Welts, entre aspas, para o aluno. Então a gente consegue acompanhar esses dados muito de perto. Se você não está na NSF, você precisa acompanhar de alguma forma. Então acompanhe os dados. Segundo passo, qual a métrica, o número que está mais longe da meta? Qual que é o número que mais me mostra que ali tem um gargalo? Então olha para cada número e entenda quais são as métricas que, se eu influenciasse, moveriam todas as outras. Então, por exemplo, está chegando 10 leads por semana. Se você aumenta esses 10 leads para 50 leads por semana, você sai de 40 por mês para 200 por mês. Aumento de 5x. Isso aí, com certeza, destravaria novos crescimentos para o teu negócio, concorda? Então, essas são as análises que você tem que fazer. Terceiro passo, uma ação para aquela semana que vai mover o ponteiro para frente. Não 2, não 3, não 10, uma ação. Então, a pergunta é, o que eu faço essa semana para subir esse número que está ruim? Então, tem 10 leads por semana, eu quero ir para 50. Será que essa semana a gente não pode aumentar o volume de social selling? Será que a gente não pode montar um programa de indicação para pacientes? Será que a gente não pode fazer uma reativação de base? Aí vem a ação da semana. Só que ponto importante, melhorar as vendas, melhorar a captação é muito vago. Você precisa ser específico. Então, essa semana, ao invés de fazer meia hora de social selling por dia, eu vou fazer 2 horas. Eu vou dar 4x no meu social selling para ver se eu consigo exponencialmente aumentar a quantidade de oportunidades. Aí sim, você tem uma meta bem definida, com uma ação amarrando essa meta, certo? Quarto passo. Esse é o passo que a maioria erra. Você tem que bloquear no teu calendário. Você tem que ter um time block, um bloqueio de tempo. Eu, pessoalmente, faço isso o tempo todo. Esse momento que eu estou aqui agora gravando esse podcast é um time block meu para gravar conteúdo semanal para você. Então você precisa ter essa estrutura dentro do teu negócio. Se você identificou um gargalo, se você sabe que tem um problema que está impedindo o teu crescimento, você tem que ter horários travados na tua agenda para dedicar para a solução desse problema, certo? E você tem que tratar isso assim como você trata uma consulta com o teu paciente. Você não pode cancelar, não pode reagendar, é inegociável, tá? E a gente vem para o quinto passo. Cuidado para não trocar o foco no meio. Então a regra de ouro é que o gargalo ele não se resolve em um dia. Você fica nele até resolver. Mesmo que você passe uma semana inteira, aí na próxima semana você analise os números e veja, é o mesmo gargalo, bora para mais uma semana. É o mesmo gargalo, bora para mais uma semana. E aí você vai até aquele gargalo estar resolvido. Porque um gargalo não é um problema simples, é um problema sistêmico. É um problema no sistema como um todo. E é por isso que aqui na NSF a gente foca tanto em resolver esse problema.
Porque quando a gente implementa o nosso método, quando implementa o nosso sistema de negócio e acompanha na execução, identifica gargalo, monta o plano de ação, identifica gargalo, esse é o caminho mais fácil para acelerar o teu crescimento. Porque para você crescer, você precisa aprender coisas novas, fazer coisas novas e se desenvolver como empresário e como empresário. É isso que a gente faz aqui na Nutrição Sem Fronteiras. Então, alguns exemplos de gargalos comuns. Primeiro exemplo, poucas calls agendadas. Então, você tem seguidor, tem engajamento, mas as pessoas não estão agendando o call. O problema está em tirar a pessoa do direct para uma call. Beleza. Qual que é a ação da semana? Vamos mandar 40 directs por dia e mais 20 follow-ups durante uma semana inteira. O que isso vai trazer no final da semana? 280 novos contatos e 140 follow-ups em quem já estava em contato. Isso com certeza vai gerar pelo menos 10 calls, chegando até 25, 30 calls agendadas. Certo? Número de funil. Segundo exemplo, eu estou agendando as calls, mas 50% ou mais das pessoas que agendam não comparecem. Gargalo, vamos resolver. E se a gente mandar uma confirmação 24 horas antes, já mandando uma prova social para a pessoa ficar animada? E se a gente mandar uma mensagem 2 horas antes com um link? E se a gente trouxer um frame, ou seja, mostrar para a pessoa que naquela call ela vai ter vários ganhos? Estabelecer ali, né, uma expectativa para aquela reunião e sempre ter um link fácil. Ao invés de botar no Zoom, mega difícil, bota no Meet, que é só clicar e entrou. Então tudo isso diminui no show. Terceiro exemplo, você está fazendo call de venda, as pessoas estão chegando até você, mas elas não fecham. A tua conversão está abaixo de 10%. Primeira ação, vamos revisar o script, analisar gravações de calls que você fez, ver o que está bom, o que está ruim. Vamos fazer 3 treinamentos dessa semana, 3 teatros de venda e vamos ajustar a nossa oferta. Vamos ver como que a gente pode melhorar, seja elevando o valor, melhorando a condição de pagamento, enfim, vamos ver a oferta. E o quarto exemplo, a tua renovação está baixa. Você está com a renovação abaixo de 50%. A cada 10 pessoas que tem para renovar, você renova 3, por exemplo. Primeira etapa do plano de ação, vamos melhorar o onboarding, melhorar os primeiros 30 dias de acompanhamento, estabelecer uma estrutura forte de proximidade. Vamos implementar o check-in semanal na Wellness, porque se a gente tiver um suporte proativo, todas as semanas com o paciente, a gente vai aumentar a renovação. E por último, vamos entender qual que é a primeira vitória do paciente na primeira semana de acompanhamento. Seja um exame que melhorou, seja um marcador de biofeedback do check-in que subiu, seja uma pequena conquista que ele comemora. Então isso aqui é um plano de ação para renovação. Então qual que é o meu conselho para você de empresário para empresário, tá? O teu maior responsabilidade de todos, qual que é? Identificar o gargalo, dedicar tempo para resolver o gargalo e insistir até resolver o gargalo. E aí você vai e repete. Essa é a tua maior responsabilidade. Não é produzir conteúdo, não é vender, não é atender, é identificar e resolver o gargalo da vez. Porque sempre que você resolve um gargalo, você dá um novo salto de crescimento. Se você não sabia captar, aprendeu a captar, você sai de um faturamento X para 2X. Se você não sabia vender, agora sabe vender, você sai de 2X para 4X. Não sabia fidelizar, agora sabe fidelizar, sai de 4 para 8X. Então você vai crescendo a partir disso. Uma empresa, no final, é um sistema. Então você precisa identificar o gargalo do sistema, atacar o gargalo e repetir a dose. É isso que faz você crescer o teu negócio. É isso que nós fazemos aqui na NSF. Então se você quer a nossa ajuda individual para poder identificar o teu gargalo, implementar o nosso sistema de escala no teu negócio, eu estou liberando uma análise de modelo de escala. Você vai lá no meu direct ou no direct da Nutrição Sem Fronteiras e vai mandar hashtag 40K. Hashtag 40K. E com isso, você vai destravar um presente nosso, que é uma análise do teu modelo de escala. A gente vai analisar o teu modelo atual, vai entender qual que é o modelo ideal, qual que é o gargalo que está impedindo e o modelo que vai atuar nesse gargalo. E aí sim, você vai voltar a crescer e escalar o teu negócio, aumentando o faturamento e impactando a vida de mais pessoas. Então vai lá no meu direct, manda hashtag 40K, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a, número 1, identificar o teu gargalo, número 2, resolver o gargalo que te impede de crescer. Combinado? E se você tirou algum valor desse episódio de hoje, não esquece de seguir o nosso canal, deixar o teu comentário, deixar o teu like. Tudo isso faz com que a gente entenda quais são os conteúdos que você mais gosta de ver por aqui. Combinado? Um abraço e até a próxima.